carta aos Hebreus, que eu quero apresentar para os irmãos no momento oportuno. Mas o versículo 25 de Hebreus capítulo 10 é um convite, um pedido, por melhor dizer, do escritor da carta aos Hebreus, que estava muito preocupado com a evasão de membros das igrejas, e muitos deles estavam retornando para o judaísmo. A igreja estava passando por esse momento. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele faz esse apelo para que as pessoas não deixassem a congregação, não abandonassem a congregação como alguns estavam fazendo. Lá os motivos eram esses: muitos estavam abandonando a fé cristã para retornarem para o judaísmo, e outros, muitas vezes também abandonando a fé para voltarem para o paganismo, uma vez que a fé cristã, naqueles tempos, era algo ainda que estava no seu nascedouro, e o cristianismo não tinha templos, não tinha rituais, como tinha, por exemplo, o judaísmo. Então muitos cristãos estavam abandonando o cristianismo para voltarem à prática do judaísmo. Então eu, pedindo licença à igreja, gostaria de ficar com essa parte do capítulo 10, no versículo 25, quando o escritor diz: e não abandoneis a santa congregação, como é costume de alguns. E isso realmente é totalmente aplicável a uma realidade enfrentada hoje pela igreja de Jesus Cristo, coisa inimaginável há uns 20, 30 anos atrás. Esse movimento que tem surgido hoje no Brasil, e por que não dizer também no mundo, mas no Brasil de forma mais acentuada, é um movimento novo. É um movimento de uns 20 anos para cá, 20, 30 anos para cá. É um movimento relativamente novo. Que movimento é esse? É o movimento dos desigrejados, ou uma nova nomenclatura foi criada: evangélicos não praticantes. Até então, nós ouvíamos muito isso, católicos não praticantes. Mas agora nós precisamos lidar com essa nova realidade, a realidade dos evangélicos não praticantes. E eu confesso para vocês que os dados que eu tenho, eles não são atualizados. Eu ainda não tenho para passar para vocês, embora eu tenha pesquisado, mas eu não tenha obtido uma resposta convincente, não consegui dados concretos. Então os dados que eu vou passar para vocês não são dados atualizados. Então eu quero crer que o número é muito maior. Mas os dados que eu tenho é que 2,9% da população brasileira se enquadra dentro dessa classificação. Cerca de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Repito, esse número deve ser maior. Esse novo censo deve mostrar isso. Um número elevado de evangélicos que estão abandonando as igrejas e estão sendo incluídos nesse rol de pessoas que declaram a fé em Cristo, porém não estão associadas, não fazem parte de nenhuma agremiação religiosa. Então a minha intenção nessa noite, eu quero apresentar para vocês, algumas razões, possíveis razões para esse fenômeno. Num primeiro momento, eu quero que nós pensemos em possíveis razões para esse fenômeno. Depois eu quero pensar com vocês em algumas justificativas apresentadas por pessoas que se declaram evangélicos não praticantes. Quais são algumas das justificativas que eles apresentam? Depois nós vamos pensar um pouco sobre algumas reais motivações ou o porquê de alguns não quererem nenhum vínculo com a igreja.
E por último, nós vamos aí sim pensar na importância da igreja a despeito de todas as dificuldades que ela enfrenta. Então eu gostaria da atenção dos irmãos para que nós pensássemos sobre essa questão, porque isso constitui-se um desafio para a igreja. E aqui eu quero dizer algo para os irmãos de maneira muito pontual, e eu quero que vocês gravem isso que eu vou dizer. Muitos dos chamados evangélicos não praticantes, ou muitos daqueles que estão fora de uma igreja evangélica, são pessoas sinceras. Nem todos, repito, nem todos os que estão fora das igrejas vão apresentar algumas das razões que nós vamos elencar aqui nessa noite. Alguns são pessoas sinceras, e aqui eu quero deixar bem claro para os irmãos que a minha oração e a minha esperança é que muitos deles irão retornar para o seio da igreja. O Espírito Santo os trará de volta ao seio da igreja, porque são pessoas sinceras, pessoas com as quais você conversa, e elas demonstram não terem fechado de todo a porta dos seus corações para essa necessidade. Isso eu digo para vocês. Mas nós temos que tratar daquilo que é concreto, não é? Então eu quero pensar com vocês agora sobre algumas dessas razões que tiram pessoas das igrejas, que fazem com que pessoas abandonem o fator congregação, o fator congregar, e eles vão viver o seu cristianismo ali dentro de um espaço criado por eles mesmos, e vão tentando manter a fé dentro desse espaço, o que particularmente eu acho muito complicado, e em alguns casos eu acho impossível, mas eles têm tentado, e eles conversam com você, e eles mostram crer, mas dentro desse espaço que eles mesmos criaram para si. Então, uma das razões que nós podemos iniciar aqui, não é, a nossa apresentação para os irmãos, é a migração religiosa. Muitos dos chamados evangélicos não praticantes, eles tiveram uma migração ao longo da vida. São aquelas pessoas que sempre estiveram de forma temporária participando de alguns grupos religiosos. Ficaram numa determinada denominação um tempo, por alguma razão saíram, foram para outra, por alguma razão saíram desta segunda e foram para uma terceira, e aí tentaram voltar para a primeira, foram para um outro grupo, pensando que ali talvez encontrariam as respostas que eles estavam procurando, e por fim desistiram e deixaram de congregar, deixaram de buscar, deixaram de participar de uma comunidade cristã, porque entenderam que nenhuma delas preenchia as lacunas que estavam presentes ali no coração, na alma, naquele momento. Eu já conheci algumas pessoas assim, algumas pessoas que nunca se firmaram em uma comunidade. Todo momento, ou pelo menos o período em que essas pessoas participaram de uma comunidade, foi algo temporário. Não sei se você já conheceu alguém assim, eu conheci algumas pessoas, né? Outra questão que contribui para isso, para esse fenômeno, são as expectativas frustradas. O que isso significa? Muitas dessas pessoas que abandonaram a fé, tiveram as suas expectativas frustradas, porque elas foram em busca de algo que não aconteceu, infelizmente. E aqui entra um ponto que eu preciso falar para vocês: a culpa não é delas, a culpa é daqueles que apresentaram um cristianismo distorcido, um cristianismo que não condiz com o cristianismo bíblico, e que mostraram que a fé cristã está simplesmente relegada a aquilo que
você pode ver e tocar. E aqui eu quero dizer para vocês que o grande culpado disso, o grande culpado, infelizmente, eu tenho que dizer, é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo tem feito, pelo menos nesse quesito, um desserviço ao Evangelho. Porque eles insistem na ideia de que a fé cristã, ela é uma coisa. Ela é algo que te leva a alguma coisa. Ela coisifica as bênçãos de Deus. E nós sabemos que as bênçãos, ou pelo menos as maiores bênçãos de Deus para o cristão, são bênçãos espirituais. As coisas materiais são secundárias. O que Deus faz por aquele que o busca é infinitamente maior do que aquilo que é mostrado pelo neopentecostalismo com a sua famigerada teologia da prosperidade, que promete um cristianismo que não existe, um evangelho que não existe. Porque, irmãos, em momento nenhum, a palavra de Deus nos mostra que o que Deus tem reservado para aqueles que confiam nele, ou para aqueles que o buscam, está simplesmente pontuado em carros, casas, empregos, ou outras coisas. Em momento nenhum o Evangelho apresenta isso. A maior bênção que o Evangelho nos mostra é a salvação em Cristo Jesus. Então muitos, eles vão para as igrejas acreditando em algumas pregações que lhes são apresentadas, tendo esse viés. E como as coisas não acontecem, eles se frustram e saem da igreja. E viram inimigos do Evangelho muitas vezes. Porque aquilo que lhes foi prometido, erroneamente, não aconteceu. Eu me lembro de uma vez que eu estava em Pará de Minas, na minha antiga igreja, pregando num culto de quarta-feira, lá o culto é na quarta-feira. E nós estávamos falando exatamente sobre isso para a igreja. Que não havia da parte de Deus uma promessa de que coisas ruins não aconteceriam, de que situações adversas não chegariam. E eu falei algo pontual naquela noite. Eu disse: escute, você pode estar aqui agora, cultuando a Deus, adorando a Deus, e um ladrão estar entrando na sua empresa nesse momento, e dando um enorme prejuízo financeiro para você. Irmãos, eu falei com essas palavras. O culto terminou, fomos para casa. No outro dia, um irmão que estava presente no culto me mandou uma mensagem no WhatsApp: pastor, ontem o senhor disse isso, isso, isso e isso. Pois eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Cheguei hoje para trabalhar. Entraram na minha empresa, roubaram equipamentos na minha empresa e eu tive um prejuízo de R$25 mil. Naquele momento eu procurei me solidarizar com ele, falei algumas coisas e disse para ele: e então, o que o irmão fará? Ele disse: a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer a Deus, por eu não estar aqui. E quero que o senhor saiba que eu estou firme com Jesus. Eu estou firme com o Senhor. E ficou firme mesmo. Sabe por quê? Porque ele não foi enganado. Não foi apresentado para ele um evangelho mentiroso, que é o que tem sido apresentado hoje para muita gente. Aí muitos desses desigrejados, muitos desses evangélicos não praticantes, não querem saber da igreja, porque eles vão dizer que as expectativas deles foram frustradas. Infelizmente foram mesmo, porque eles ouviram mentiras. Mentiras que lhes foram apresentadas como evangelho. Então, esse também é um dos motivos pelos quais muitos não querem saber da igreja. É uma pena.
que essas pessoas foram atraídas por esse tipo de pregação. Porque eu garanto para vocês que se elas tivessem sido atraídas por uma pregação genuína da palavra de Deus, talvez elas nem estariam na igreja, mas não estariam por uma decisão delas, e não porque foram enganadas ou levadas ao engano. Ou muitas estariam porque elas perceberiam que aquilo que lhes foi pregado realmente é o que a Bíblia diz. Está aí a grande responsabilidade que nós temos. Irmão, em nome de Jesus Cristo, não faça promessas que o Senhor não fez. Não apresente um evangelho que não está nas páginas do livro sagrado para ninguém. Não engane ninguém, dizendo que as coisas vão melhorar, ou que tudo vai dar certo, porque não há essa garantia. A garantia que eu tenho é que os meus pecados serão perdoados, o meu nome será inscrito no livro da vida, eu terei a presença do Espírito em mim, e é isso que me conduzirá pela caminhada cristã. Então, observe só o tamanho da responsabilidade que nós temos quando abrimos a boca para pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas se nós não suavizarmos a coisa, as pessoas não virão. Que não venham, irmão. Que não venham. Mas não devemos suavizar a mensagem, porque se elas ficarem, elas ficarão pelas razões certas, e não pelas razões erradas. Mas também há um outro fator que contribui muito para que as pessoas não participem da igreja, é a confusão religiosa. Existe uma confusão hoje religiosa, não só no que tange ao Evangelho, mas existe uma confusão religiosa. O arcabouço teológico hoje, de uma forma geral, é confuso. O cristianismo hoje, se vocês me permitem, é uma colcha de retalhos. Então o que nós precisamos fazer? Irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos mostrar o Evangelho de Deus. Porque é Cristo quem esclarece. Mas hoje existe tanta coisa, tanta proposta, tanto tipo de culto, tanto tipo de música. O Evangelho hoje eu não sei especificar para você o que é hoje o movimento evangélico no Brasil. E talvez seja impossível você mostrar isso de forma pontual, porque é uma colcha de retalhos. E há muitos que olham para isso. Daí a importância de sermos o que somos, de cultuarmos da maneira como cultuamos, de nos firmarmos na nossa proposta, para que as pessoas venham, nos visitem e percebam que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, irmãos. C.S. Lewis tem um livro fantástico, Cristianismo Puro e Simples. O Evangelho é simples. Paulo vai dizer isso lá, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam entenebrecidos os vossos entendimentos e vos afasteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Evangelho é simples, Jesus Cristo é simples, mas observe como que as coisas se tornaram confusas. O homem sempre quer melhorar alguma coisa no Evangelho e ele acaba piorando, ele acaba atrapalhando. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda palavra de Deus é verdade. Escudo é para aqueles que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Nós não necessitamos aumentar ou diminuir, ou acrescentar, ou melhorar, porque isso vai gerar confusão. E é o que tem acontecido. O que você tem visto hoje? Como é que você define o atual movimento evangélico no Brasil? Confuso. Confuso. E isso contribui, e muito, para que o desigregismo aumente, para que as pessoas não queiram realmente saber da igreja. Essa confusão. Quanto a isso, irmãos, não há o que fazer. Eu não vejo uma luz no fim do túnel, não vejo uma esperança para isso. A única coisa que eu sei
é que eu vou continuar sendo o que eu sou, defendendo o que eu defendo, pregando da maneira como eu prego, e eu quero que minha igreja entenda a importância de continuarmos sendo o que somos, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para que as pessoas percebam que existe um evangelho simples, pacífico, ordeiro, para elas buscarem e usufruírem. Essa é a nossa responsabilidade. Então, eu queria deixar com vocês essas possíveis razões, mas agora, eu quero pensar com vocês sobre algumas justificativas de algumas pessoas desse movimento, com as quais eu já conversei, com as quais eu me relaciono, e algumas delas, repito, são muito sinceras. Mas elas vão apresentar algumas razões. Primeiro, muitos dizem que a igreja, ela tem interesses financeiros em detrimento do interesse por almas. Para muitos desses desigrejados ou adeptos desse movimento, igrejas só pensam em dinheiro. Pastores só pensam em dinheiro. Eu já ouvi aqui nessa igreja, uma vez, pregando aqui, quando eu era auxiliar do pastor Tarcísio, eu estava pregando durante as férias dele, e eu escutei quando alguém passou aqui do lado e gritou assim: cala a boca, ladrão! Eu ouvi a pessoa dizer isso lá fora. Porque essa é a impressão que muitos têm de nós, Petrônio, Rogério, que nós somos pessoas interessadas em dinheiro, né? Existem muitos que, é interessante isso, é algo para se pensar. Os desigrejados, muitos deles questionam a igreja reunida, questionam a igreja como congregação, mas eles se reúnem em grupos organizados para questionar a reunião da igreja. E lá eles alegam esses elementos. Eles são contra a devolução do dízimo, porque para eles todo o dinheiro da igreja vai para o bolso do pastor. Eles pensam assim, muitos deles. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, igreja do Senhor, a culpa é deles? Nem sempre, porque é isso que eles veem, porque eles estão certos. Há muitas comunidades por aí que não deveriam se chamar igrejas, são empresas mesmo. Há muitos pastores por aí que só pensam em dinheiro mesmo. E eles têm essa visão do evangelho construída a partir disso que eles observam. É uma pena, porque se eles procurassem um pouco mais, investigassem um pouco mais, eles perceberiam que nem todos são assim, graças a Deus. Existem igrejas sérias por aí. Existem homens de Deus sérios nos púlpitos que não se vendem. Eu dou graças a Deus, porque eu tive o prazer de conviver com muitos desses homens. O antigo pastor dessa igreja é um deles. Alguém por quem eu tenho muito respeito e admiração, que sempre teve uma postura ilibada, principalmente no tocante a essa questão. Então, infelizmente, muitos dizem que igrejas só querem saber de dinheiro e que pastores são todos ladrões, mercenários, corruptos, e eles apresentam isso como justificativa para não congregarem, infelizmente. Mas há também outros com quem eu já conversei, que me disseram o seguinte: não vou na igreja. Se tem um lugar onde há gente falsa e mentirosa, é na igreja. Você não tem ideia da quantidade de gente que está ali que é falsa, mentirosa, orgulhosa, pessoas que não pensam nos outros, egoístas, e por aí vai. Irmãos, posso dizer uma coisa para vocês? Tem mesmo. Mas eu costumo dizer uma coisa, e eu não sei se todos aqui vão concordar comigo, mas onde é que essas pessoas precisam estar? É na igreja.
Porque aqui elas ouvirão uma palavra que as confrontará e poderá levá-las à mudança. A igreja é o lugar mais imperfeito da terra, porque ela é composta de pessoas imperfeitas. A bem da verdade, se fôssemos olhar essa questão, famílias também são compostas de pessoas falsas. Há falsidade nas famílias. Há mentira nas famílias, sim ou não? Existe falsidade no local onde você trabalha. Então, se eu fosse levar isso em consideração para não congregar, eu preciso aplicar o mesmo critério em outros aspectos. Então, eu preciso também deixar de participar das reuniões de família. Eu preciso sair do meu trabalho. Eu preciso sair da minha escola. Porque em cada um desses lugares, eu vou encontrar falsidade e mentira. Eu vou encontrar as mesmas coisas que eu encontro muitas vezes na igreja. Agora, a grande questão da igreja é o evangelho me levando ou me dando condições de conviver com pessoas assim. Me ensinando a amar pessoas assim. E eu creio na graça de Cristo que me alcançou e modificou o meu coração de tal maneira que isso me dá a certeza de que Ele também pode modificar o coração daquele que é falso, que é mentiroso e que possui todas essas características. Então isso não pode ser um fator para que eu não congregue. Pelo contrário, isso deve me colocar de joelhos e me levar à oração por aquele que apresenta essas dificuldades. Então o que eu estou dizendo para vocês aqui, eu ouvi de algumas pessoas, mas talvez, a questão mais dolorosa que eu já ouvi de alguém para não congregar, e aí, isso realmente dá um nó no meu coração, porque eu já ouvi isso de alguém, é as feridas causadas na igreja. Existem pessoas que não querem congregar porque foram feridas na igreja. Isso é um fator que nos deve fazer pensar. Porque a igreja precisa ser um local de cura. Igreja precisa ser bálsamo na vida das pessoas. Igreja não pode machucar as pessoas, a não ser o espírito, que muitas vezes machuca a alma com a palavra com o objetivo de curá-la. Foi o que Agostinho de Hipona diz: feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Eu já falei essa frase para vocês. A palavra ela fere, mas ela cura. Esse é um tipo de ferida necessária. Mas o que nós temos visto hoje em muitas pessoas que se afastaram da igreja, é que essas pessoas foram feridas pela igreja. E, irmãos amados, aqui nós precisamos apresentar o meia-culpa, porque muitas vezes é isso que fazemos. A igreja não pode ferir, a igreja não pode machucar, a igreja precisa curar. Precisa ser usada por Deus para ser um elemento curativo na vida das pessoas. Eu confesso para vocês, irmãos amados, que isso é uma coisa que me preocupa. É uma coisa que me preocupa, porque lugar de aceitação, lugar de amor, lugar de ajuda mútua é a igreja. Então, se alguém está sendo machucado pela igreja, machucado pela liderança, está aí uma questão que nós precisamos pensar e colocar diante de Deus, porque tem algo errado. Tem algo errado. Eu conheço pessoas, pastor Petrônio, ministro de música Rogério, irmãos amados, eu conheço pessoas que desenvolveram síndrome do pânico por causa de igrejas. Pessoas que têm dificuldade até mesmo em se tocar no assunto, porque foram extremamente feridas e tratadas de uma forma
totalmente contrária àquela maneira que a palavra de Deus nos ensina. A igreja precisa entender o seu papel de elemento curativo na vida das pessoas. É por isso que eu me preocupo tanto, e Deus há de permitir que nós consigamos ter na igreja um grupo do acolhimento. Alguém ou pessoas, irmãos, que vão receber aqueles que chegam e dar a eles toda a atenção necessária para que eles sejam amados. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês estiverem no culto, olharem para o lado e observarem uma pessoa que vocês não conhecem, que de repente é alguém que está visitando, cheguem perto, conversem, peguem na mão, façam a diferença na vida dessas pessoas. Irmãos, isso é algo extraordinário. Existem pessoas que são totalmente transformadas quando são abraçadas, quando se pega na mão, quando se dá atenção. Existem pessoas que vão ser quebrantadas se elas forem amadas na igreja. Me lembro de um dia, eu estava na igreja e uma família me pediu para orar por ela. E disse: pastor, o senhor poderia orar por nós? E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sou adepto dessa história de que a oração do pastor tem mais poder. Não tem. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Não existe unção, ou uma unção especial na oração do pastor que um membro comum não tem. Por favor, não pensemos assim, porque isso não é verdade. Isso não é bíblico. Até porque não existe, né? Muitos dizem, faz uma oração forte para mim, pastor, não é? De vez em quando a gente ouve isso. Não existe oração forte. Forte é quem ouve a oração, não quem faz. Então eu cheguei perto daquela pessoa e orei, e eu percebi que a mulher começou a chorar. E orei por aquela pessoa, e peguei na mão do irmão, peguei na mão da irmã, e eles me disseram assim: nós não sabíamos se poderíamos pedir isso para o Senhor, a gente ficou na dúvida, será que aqui eles oram por nós? Porque nós viemos de uma igreja onde o pastor não faz isso. Irmãos, eu fiquei assustado com isso, como assim? Não, na minha igreja o pastor não faz isso não. A gente não tem nem acesso ao pastor. Então a gente ficou na dúvida, vamos pedir, não vamos pedir? Vamos pedir o pastor para orar por nós? E se ele disser não? E se ele não orar? Irmãos, isso é inadmissível. Nós precisamos mostrar para as pessoas que chegam aqui, vocês serão amados aqui. Vocês serão bem recebidos aqui. Vocês serão tratados aqui. Vocês serão acolhidos aqui. Nós estamos de coração aberto para vocês, queremos ouvir o que vocês têm a dizer e queremos ajudá-los na sua caminhada. O que nós podemos fazer para ajudar vocês? Esse é o papel da igreja, não ferir as pessoas, não atacar as pessoas, não machucar as pessoas. E tem muitas pessoas sinceras que estão fora do convívio da comunidade cristã, porque foram feridas por aqueles que as deveriam ter amado. Essa é a verdade. Esse é o nosso papel. Então há muitas pessoas que estão sendo feridas por aí. E elas vão procurar, muitas delas ainda vão procurar uma comunidade na esperança de encontrar aquilo que elas procuram. Sabe o que é? Amor. Por isso que eu sou adepto da ideia de que a igreja não está aqui para receber nada. A igreja está aqui para oferecer tudo. As pessoas precisam vir para o culto na igreja e saírem daqui com a sacola cheia. De quê, pastor? De amor, de compreensão, de pessoas que as ouçam. Isso não significa, preste atenção, porque amor não é conivência. Não confundamos as coisas. Isso não significa que nós vamos concordar com os erros. Mas até a discordância dos erros deve ser feita em amor. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria até mesmo para discordar e apresentar a verdade em amor. Então, muitas pessoas hoje estão fora das igrejas porque foram feridas, porque foram maltratadas na igreja, porque foram
tratadas de maneira tal que elas perderam o brilho, o interesse por igreja. Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Vamos nos policiar nisso. Vamos mostrar para as pessoas de que somos um povo amável e que está pronto a receber todos aqueles que o Senhor trará machucados, feridos, muitas vezes por comunidades que deveriam ter amado cada um deles. Então eu queria deixar com vocês isso. Muitos alegam não estar na igreja porque igreja é uma instituição financeira que só quer saber de dinheiro. Outros dizem que a igreja está cheia de falsidade, mentira. Mas há aqueles sinceros que vão dizer, olha, eu não vou na igreja porque um dia o pastor me tratou desse jeito. Eu não vou na igreja porque alguém me tratou dessa maneira. Eu não vou na igreja porque alguém me feriu. E eu realmente fiquei extremamente decepcionado. Essas pessoas precisam ser resgatadas. E nós temos a responsabilidade de mostrar para elas, vamos para um lugar onde você vai ser amado, cuidado, protegido, amparado. E eu quero que vocês, eu dou autorização a vocês, de entregarem o meu contato para essas pessoas, os pastores também, para que nós possamos ajudar os irmãos a cuidar dessas pessoas. Porque nós estamos aqui para servir essas pessoas. Agora, verdade seja dita, também conversando e entendendo a vida de alguns desigrejados, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que envolvem isso. Por que que muitos não foram feridos, não foram realmente tratados de forma áspera, muitos realmente foram, pelo contrário, amados, foram bem recebidos, muitos ouviram um evangelho genuíno, simples, mas, mesmo diante disso, não quiseram congregar. Aí existem outros fatores que precisam ser apresentados. Muitos deles têm dificuldade com submissão à autoridade constituída. Existem pessoas com as quais eu já conversei que não aceitam submeterem-se às autoridades constituídas. Não querem se submeter à liderança de ninguém. Infelizmente, irmãos, há pessoas que não são pessoas submissas à autoridade. E isso é bíblico. Romanos 13, 7 diz assim, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Lá em Hebreus 13, 17, o escritor aos Hebreus diz assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A Bíblia ensina a submissão à autoridade, mas muitos daqueles que não querem congregar, não conseguem se submeter a uma autoridade. Então eles deixam a igreja, saem da igreja. Mas existem outros também, que querem lançar mão da liberdade. Irmãos, aprendamos uma coisa aqui agora. Nós somos livres. Fomos libertos por Cristo. Mas isso não significa que eu sou livre para escolher viver no pecado. E aqui eu quero que vocês aprendam uma coisa. Eu só mudei de dono. Eu deixei de ser escravo de Satanás para me tornar escravo de quem? De Jesus Cristo. Esse é o sentido da palavra doulos no grego. Quando a palavra de Deus fala doulos, fala servo, Paulo, servo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a palavra ali no grego é doulos, que significa escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, qual foi a minha liberdade? Olha que interessante. Cristo morreu na cruz, pagou o meu preço, me tirou da tirania de Satanás. Eu não sou mais um escravo
escravo de Satanás, eu não sou mais um escravo do pecado, para que eu pudesse me tornar escravo dele. O que é melhor, ser escravo do diabo ou ser escravo de Jesus Cristo? Por isso que eu sou dele. Eu fui comprado por bom preço. Eu sou um escravo de Cristo. Então eu não sou livre para sair por aí fazendo o que eu bem entendo. Então quando alguém diz não quero congregar, essa pessoa está dizendo eu quero ser livre. Eu quero ser livre para fazer o que eu bem entendo. E eu conheço pessoas, irmãos, não vou dizer o nome, e também não aqui em Divinópolis, mas eu conheci algumas pessoas que vivem uma vida dissoluta, fora dos padrões de Deus, fora da igreja, porque era exatamente isso que eles queriam. Porque quando você está na igreja, você é confrontado o tempo inteiro. Você é confrontado na sua consciência. Então muitos saem porque eles querem usufruir dessa suposta liberdade que tem, embora não tenham liberdade, e muitos caem novamente na escravidão do pecado, caem novamente como escravos de Satanás. Então a liberdade, Paulo vai dizer assim, em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade que Cristo vos deu. Que liberdade é essa? Liberdade do diabo, liberdade da escravidão do pecado. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, infelizmente, muitos desigrejados, eles querem viverem livres, leves e soltos, para fazerem o que bem entendem. Essa é uma grande e triste realidade de muitas pessoas. Mas muitos também optam por esse movimento, optam por assim se declararem, por causa da responsabilidade que a fé cristã impõe. Veja o que Jesus vai dizer lá em Lucas 9, 23 e 24, já ponderamos sobre isso aqui há um tempo atrás. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que é a vida na igreja? Uma vida de responsabilidades. Eu tenho da parte de Deus responsabilidades assumidas. E muitos não querem isso. Muitos não querem ter a responsabilidade de viver de acordo com os ditames da palavra. Muitos não querem ter a responsabilidade de exigir de si mesmos algum tipo de conduta, porque a fé cristã faz isso, nos coloca diante de grandes responsabilidades. E isso é uma coisa difícil de se dizer, irmãos. Mas, como eu tenho percebido pessoas que querem viver uma vida de irresponsabilidades, e a única maneira de se fazer isso é deixando a igreja. Até porque muitos sabem que a qualquer momento o pastor chamará para uma conversa, o pastor confrontará, algum dos pastores poderá chamar, a comissão de ética chamará e exigirá o quê? Postura. Então, antes que isso aconteça, e eu não quero mudar o meu posicionamento, eu vou deixar a igreja, porque aí eu facilito as coisas. Mas também é triste perceber que essas pessoas, elas vão amofinando, elas vão perdendo brilho, elas vão perdendo a alegria, elas vão trazendo de volta aquele fardo que um dia foi tirado pelo Senhor. Irmãos, conta-se uma história de uma dessas pessoas que abandonou a fé, abandonou a igreja, não ia mais à igreja, e o pastor, conhecendo bem aquele irmão, foi visitá-lo. Ele chegou na casa daquele irmão, bateu a porta, a esposa veio, já sabia o porquê de o pastor estar ali,
E ele disse, onde é que está o irmão tal? E a esposa disse, está lá na sala, pastor, de frente para a lareira. Ok. Ele então foi até o irmão, cumprimentou o irmão cumprimentou, e ele então se assentou ao lado daquele irmão, numa cadeira de balanço, e ali o pastor ficou mais de 1 hora calado. Calado. Não falou uma palavra. Apenas balançando, juntamente com o irmão, olhando para o fogo na lareira. De repente, o pastor levantou, pegou um cinzel e tirou uma brasa viva da lareira e colocou assim, em cima de uma fileira de tijolos. E se assentou novamente na cadeira de balanço. E ali ele ficou mais uma meia hora calado. O que aconteceu com a brasa? Ela foi perdendo o brilho, foi apagando, foi apagando, foi apagando e apagou. Quando ela apagou, o pastor levantou, pegou na mão do irmão e disse, até mais, irmão. O irmão levantou, vou acompanhá-lo até a porta, pastor. E assim que eles chegaram à porta, o irmão bateu a mão assim no ombro do pastor e disse assim, muito obrigado pelo sermão, pastor. Eu vou voltar para a igreja. Por quê? Porque é isso que acontece com aquele que não quer congregar. Ele vai apagar. Ele vai perder o brilho, perder a alegria. Sabe por quê, irmãos? Por mais difícil que às vezes seja conviver na igreja, por mais difícil que seja, você está ao lado de alguém que você sabe que não compactua das mesmas ideias que você, às vezes você está numa igreja, juntamente com pessoas que muitas vezes vão trazer dificuldade para você, por mais difícil que esteja, às vezes está numa igreja. Irmãos, nós mantemos uns aos outros acesos, com a nossa oração, com a nossa compreensão, com o nosso amor, com o nosso estender das mãos. É assim que nós vamos queimando para Jesus. Agora, quando uma brasa sai do fogo, vai apagar. É isso que acontece. Então, na igreja, há responsabilidades. Há responsabilidades na igreja. Eu tenho as minhas como pastor de vocês. Eu tenho as minhas que eu preciso assumir. Orar por vocês, visitá-los, atendê-los, estar ao lado de vocês nos momentos difíceis. Os irmãos também têm responsabilidades para com o pastor, para com os pastores, orarem por nós, compreenderem as nossas dificuldades, os nossos imprevistos. De vez em quando a gente liga, né? Irmão, me perdoe, vou chegar atrasado. Irmão, vou ter que remarcar aquele horário com você. Por quê? Porque houve uma intercorrência aqui, uma intercorrência ali. Aí a gente tem que correr para acudir aqui, a gente tem que correr para acudir ali. Aí a gente tem que remarcar um compromisso. A gente conta com a compreensão da igreja, porque isso acontece. Mas, irmãos, não há nada melhor do que vivermos no meio de outras brasas que queimam. E às vezes você será o responsável por me ajudar a queimar também. Agora, se deixarmos a igreja, nós vamos apagar. Porque ninguém vive isolado, irmãos. Nós temos responsabilidades, nós temos, cada um de nós, uma missão dada a nós pelo Senhor. E quando nós colocamos essa missão na prática, quando nós cumprimos com o nosso chamado, isso contribui para o todo, e isso faz a igreja caminhar e se fortalecer. Tem uma frase que mexeu muito comigo, uma frase que me balançou do alto a baixo, e eu quero compartilhar com vocês. A frase diz assim: igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Entende? Você que está em casa agora e não tem vindo à igreja, vem pescar com a gente. Pescar almas, trabalhar para o reino, navegar nesse imenso mar chamado graça de Deus. Igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Infelizmente, alguns barquinhos estão longe. Nós queremos vocês de volta.
E aqui, se porventura houve algum tipo de ferida, algum tipo de dificuldade, nos perdoe. Nós não somos perfeitos, estamos longe de ser, a começar do pastor da igreja. Se tem alguém perfeito aqui, esse alguém sou eu. Somos imperfeitos, nós não vamos acertar sempre, mas vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Então eu quero apresentar agora para vocês, caminhando para o final, pelo menos algumas razões pelas quais eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso de vocês. Como eu amo estar com o povo de Deus. Irmãos, eu já sofri em igreja. Eu já sofri ataques em igreja. Eu já fui atacado por um pastor de igreja, eu assentado no banco da igreja e o pastor à frente me atacando. Eu já passei por tudo isso. Eu me lembro uma vez que eu estava numa assembleia e eu fui contra. É o meu direito ser contra, sim ou não? Eu estou dentro de um regime congregacional e eu fui contra uma moção que foi apresentada. E eu ainda lancei mão do meu direito de pedir à igreja que votasse contra. Olha só. Porque aquilo não ia dar certo. E eu falei, irmãos, eu queria pedir os irmãos para considerarem e votarem contra, porque isso não vai dar certo. E não deu mesmo. Não deu certo. Passou e não deu certo. Mas algumas pessoas, a maioria não me ouviu. Eu votei contra. Depois que eu me assentei, o pastor disse, esses irmãos que vêm para a igreja para serem contra as propostas da igreja, por favor, fiquem em casa. Eu ouvi isso do pastor no culto, numa assembleia deliberativa. O que foi que eu fiz? Levantei batendo o pé. Aqui eu não volto mais. Não, me assentei, engoli, não vou desrespeitar o pastor, fui embora para minha casa. À tarde estava lá o pastor batendo no portão, me pedindo perdão pelo que tinha feito. Já passei por situações dificílimas na igreja, mas eu digo uma coisa para vocês. Eu não estou na igreja por causa de homens. Eu estou na igreja por alguém muito maior, que fez tudo por mim. E é por causa dele que eu fico na igreja e trabalho com a igreja e amo a igreja, porque ele amou a igreja e ama a igreja. A igreja é noiva dele. Então, por que é que eu preciso da igreja? Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Veja só, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos corpo de Cristo. Irmãos, se a igreja fosse um emaranhado, um conjunto de organismos independentes uns dos outros, Paulo não usaria a ilustração do corpo para se referir à igreja. Não é de somenos importância que o Espírito, usando Paulo, disse que nós somos um corpo, porque é isso que nós somos. E eu preciso dos irmãos, assim como a minha mão precisa do meu braço, assim como as minhas pernas precisam dos meus pés. Eu preciso dos irmãos. Então a primeira coisa, por que é que eu preciso da igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo, mas também porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Veja comigo, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus Cristo sabe quem é o povo dele. Ele sabe que tipo de mercadoria ele comprou na cruz. No entanto, ele continua amando a sua noiva, por mais imperfeita que ela seja. Quem sou eu para desprezá-la? Veja comigo, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu não sei se há algum noivo, noiva por aqui, mas eu pergunto, quando falam mal da noiva ou do noivo, como é que você fica? Me lembro quando Paulo, ali no texto bíblico de Atos 9, não é? Rememorando aqui a história, Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco.
E aí Jesus olha para Saulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus estava na glória. Como assim Paulo estava perseguindo Jesus? É porque quem persegue o povo de Jesus, persegue Jesus. É simples. Então vamos agora por inferência. Se você persegue a igreja, você está perseguindo quem? Jesus. Se você fala mal da igreja, você está falando mal de quem? Jesus. E se você rejeita a igreja? Você está rejeitando quem? Ou eu estou enganado, irmãos? Nós somos a noiva do Cordeiro. E aqui eu quero deixar uma palavra para vocês, que eu devo repetir domingo. Jesus não tem relacionamento extraconjugal. Ele vai se casar com a noiva dele, e não com outro. Ele não tem relacionamento extraconjugal. Então, se você é noiva do Cordeiro, o seu lugar é aqui. Terceira razão, por que é que eu preciso da igreja? Porque ela é plano de Deus. Plano de Deus. Assim como também diz em Oséias, Romanos 9, 25 diz isso: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. A igreja é plano de Deus. Atos 2,47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha só, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que acrescenta pessoas à igreja? É o Senhor. Aí eu pergunto, ele errou? Porque ele acrescenta e alguns acham que não precisam da igreja. Então onde é que está o erro? Em Deus. Quarto motivo, por que é que eu preciso da igreja? Ela é a minha família espiritual. Veja só o que nos diz Efésios 3, 15 a 17, e eu termino. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ah, irmãos, eu amo minha família, eu amo a minha família, eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo os meus cunhados, meus sobrinhos, eu amo estar com minha família, eu amo meus pais, eu amo, e sei que vocês também amam, e eu amo a minha família espiritual. Perfeitos não somos, mas precisamos uns dos outros. Por isso eu quero fazer um convite para aqueles que estão longe da igreja: voltem para a igreja, nos perdoem se porventura agimos de forma que não deveríamos agir. Vamos conversar, vamos entender o que é que aconteceu, vamos deixar isso no passado. Há uma frase que diz assim, não está aqui, não é? O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais inteligente, mas o primeiro a esquecer é o mais feliz. Esqueça o que aconteceu, volte para a igreja, vamos conversar, vamos ver onde nós precisamos melhorar. Só tem uma coisa, há questões que a gente não vai mudar. Uma vez um casal me procurou e disse assim para mim: pastor, nós queremos conversar com o senhor. Eu disse: sim, pode falar, irmão. O que foi que aconteceu? Pastor, nós estamos tão insatisfeitos com a igreja. Isso foi lá na minha antiga igreja. Nós estamos tão insatisfeitos com a igreja. E eu falei: é mesmo? Na verdade, pastor, nós estamos mais insatisfeitos ainda com o senhor. E eu disse: é mesmo, irmão? Por quê? Ah, pastor, esse seu jeito de pregar. Pastor, não dá. A gente não consegue se adaptar a esse estilo do Senhor de pregar. A gente fica esperando, sabe, pastor, vir um queimor no peito. E não vem. Então a gente decidiu sair da igreja. Aí eu olhei bem para eles. Eu fiquei assim, um pouco sem saber o que dizer naquele momento. Eu esperava ouvir tanta coisa, mas ouvi isso. Aí eu olhei bem para eles e disse assim: queridos, é isso mesmo? Vocês oraram? Oramos e nós entendemos que temos que sair da igreja. Eu tenho dificuldade com essas coisas, mas tudo bem. Aí eu disse assim para eles: eu posso falar uma coisa para vocês?
Pode, pastor. Que pena, porque eu não vou mudar. Vocês querem ir mesmo? Queremos. Vão com Deus. Que Deus abençoe vocês. Mas eu não vou mudar. E não mudei mesmo. Tem coisas que não dá para mudar. Ah, pastor, para a gente voltar para a igreja, o senhor vai ter que pintar a parede de preto. Deus abençoe, meu irmão. Mas não vai dar. Ah, pastor, para a gente voltar para a igreja, o senhor vai ter que colocar um ministério de coreografia na igreja. Ixi, não vai dar. Eu vou ter que ficar sem você. Então tem coisa que não vai dar certo, mas se você quiser conversar, meu irmão, me contar a sua história, vamos ver o que nós podemos fazer para corrigir. Mas volte para a igreja. Volte para a igreja. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos cantar? Meus irmãos, me perdoem, eu passei um pouquinho do horário. Não costumo fazer isso, mas eu creio que eu vou contar aí com a tolerância dos irmãos. Vamos cantar Filhos da Luz, 416, e depois nós vamos orar, encerrando a nossa celebração. Vamos orar, irmãos? Obrigada, Senhor, pela presença do Senhor aqui. Nós somos, Senhor, corpo, como nós aprendemos aqui nessa noite. Obrigada porque o Senhor falou conosco. Obrigada porque nós somos privilegiados de estarmos nesse corpo, de estarmos presentes nesse corpo. Aquele que porventura ainda não entendeu isso, que despreza a igreja, despreza o Senhor, nos ajude, Senhor, a estarmos ligados ao corpo, a estarmos ligados ao Senhor, que é o cabeça da igreja.
Senhor, sem Ti nada nós podemos fazer. Obrigada porque nós somos filhos da luz. E o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a luz do mundo. Somos gratos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso meio. Continua abençoando a vida desta igreja e a vida da Tua igreja espalhada por todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, vamos ouvir o pós-lúdio e estamos então encerrando a nossa celebração. Deus abençoe os irmãos.